Isso, o que que tem a ver refletir e reflexão? O que que é refletir? Depende, tem dois sentidos, né? O sentido literalmente, que a coisa só reflete a luz ou só reflete alguma coisa, e o outro que é parecido, mas é tipo repensar alguma coisa assim. É, pensar uma coisa, muito bem. Aqui, quando eu falo da voz reflexiva, eu estou falando desse primeiro sentido de uma coisa que reflete, né? Que bate e volta, né? A luz, ou no espelho, a imagem, né? E o verbo, a voz do verbo é reflexiva quando ela tem esse movimento que o sujeito faz a ação e ele que recebe a mesma ação. Tentem achar um exemplo disso, em que a pessoa faz a coisa e é ela que recebe, e tudo isso vai estar no mesmo verbo. Por exemplo, com o verbo lavar. Como é que ficaria o verbo lavar na voz ativa? Na primeira pessoa. Eu lavei? Eu lavei, Arthur. Muito bem. Ó, primeira pessoa, eu. Voz ativa, lavei. Como é que ficaria o verbo lavar na primeira pessoa na voz passiva? Fabiola? Eu lavei é na voz ativa. Como é que ficaria na voz passiva? Eu. Ó, nesse caso, em vez de eu fazer a ação do verbo, eu receberia a ação do verbo. Como é que ficaria? Eu lavarei? Não, aí mudou o tempo para o futuro. Mas quando eu digo eu lavei, ó, eu que agi. E se, em vez de eu agir, eu recebesse a ação, como é que ficaria? Eu? Ninguém. Lavo? Mas eu lavo, eu continuo agindo. Imagina o contrário, eu receber a ação desse verbo. Lavei? Não, eu fui lavar. É que eu fui lavado, tá? Se eu digo eu fui lavado, o verbo está na voz passiva. Eu estou recebendo a ação, o sujeito está recebendo a ação. Agora imaginem que quem lavou fui eu e quem foi lavado fui eu também. Como é que fica isso numa frase? Eu me lavei? Travou. Oi, que é? Tu tinha travado. Você travou. Você travou pra gente. Eu me lavei. Então, eu lavei, eu fiz a ação. E quem sofreu a ação fui eu. Então, isso é reflexivo. Reflexivo sempre vai ser eu me lavei, Você lavou? tu te lavaste, ele Ele se Você lavou. lavou? se lavou, nós Nos lavamos. nos lavamos. Cuidem, porque tem muita gente que diz nós se lavamos. E não, é nós nos lavamos. Vós, Lavaste. Os lavais? vós, se fosse presente, vós vos lavais, no passado lavastes. Vós vos lavastes e eles Se lavaram. Se lavaram. se lavaram. Muito bem. Então, eu, me, tu, te, ele, se, nós, nos, vós, vos e eles, se. Tá? Isso é o reflexivo, que a gente não vai estudar agora, porque o que interessa agora é o agente da passiva. Então, a gente está estudando o passivo e o ativo, tá? Então, voltando para nossa frase. Ontem de manhã, os técnicos da internet arrumaram os cabos desta rua. João Gabriel, como é que fica essa frase que está na voz ativa na passiva?
Tá, ontem os técnicos foi. Ontem de manhã, os técnicos da internet arrumaram os cabos dessa rua. Isso está na voz ativa, o sujeito é que está agindo. Agora tu vai passar para a passiva, significa que o sujeito vai receber a ação. Então, quem é que recebe a ação nessa frase? Os técnicos? Os técnicos agiram. Isabela Medeiros? Yuri? Eduardo? Peraí, prof, repete um pouquinho que tu travou pra mim. A minha pergunta é: ontem de manhã, os técnicos da internet arrumaram os cabos desta rua. Essa frase está na voz ativa. O sujeito, os técnicos da internet, é quem fez, o sujeito fez a ação de arrumar. Agora o Eduardo vai nos dizer como é que fica essa frase na voz passiva. Ontem de manhã foi arrumado os cabos dessa rua pelos técnicos da internet. Ótimo, muito bom, tá? O que o Eduardo fez? Ele manteve ontem de manhã, porque isso é um adjunto adverbial, daí ele pegou o verbo arrumaram e botou foram arrumados. Quem é que foram arrumados? Os fios da internet. Os cabos desta rua, os fios da internet. Os cabos desta rua foram arrumados e agora ele pegou aquilo que era o sujeito lá na ativa e transformou em quê? Em predicado? Sim, faz parte do predicado, mas o que ele é, esse termo? Pelos técnicos da internet. Um agente da passiva. Muito bem. Tá? Agente da passiva. Tá? Porque eles é que estão agindo, mas eles já não são o sujeito. Talvez eu pergunte na prova, acho até que vou botar essa pergunta. Evelyn, qual é a vantagem da gente mudar a voz do verbo numa frase? Por que a pessoa pega uma frase que é os técnicos arrumaram os cabos e bota os cabos foram arrumados pelos técnicos? Qual é a utilidade? Vantagem? Qual é a utilidade disso? Para que serve? Sei lá, é porque, tipo, pra mim é a mesma coisa. Você fala, os cabos foram arrumados pelos técnicos e os técnicos arrumaram os cabos. Isso, a informação é a mesma. Então, para que serve mudar a voz? Sei lá, pra eu saber. Sei lá. Quer ver? De quem que a gente está falando quando a gente diz os cabos foram arrumados pelo técnico? Muda o sujeito. E aí? Daí que muda o sujeito, mas. Muda o sujeito, ou seja, muda, na verdade, o assunto sobre o qual a gente está falando. Quando nós começamos dizendo que os técnicos arrumaram os cabos, nós estamos falando dos técnicos. E quando nós falamos dos cabos foram arrumados pelo técnico, nós estamos falando dos cabos. O assunto muda. Apesar de que as duas informações são as mesmas, o foco, né, a ênfase é dada no sujeito. Nós estamos falando do sujeito. Então, às vezes, como eu falei para vocês, às vezes eu não vou querer dizer quem fez. Eu só vou dizer que a coisa está feita. Tá? Às vezes, eu me lembro sempre de uma colega que eu tive numa escola, que ela dizia que ela fazia tudo, não era ela nada que fazia. Eram os funcionários dela, os empregados, ou o marido, ela não fazia nada, ela só ficava ali embaixo mandando. E depois ela dizia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pintei a casa, cortei a grama. Não foi ela que fez, mas ela dizia, mas ela podia ter dito, a grama foi cortada, a casa foi pintada, entenderam? Para ela não ter que dizer que o agente da passiva não era ela. O que ela queria dizer é que ela providenciou essas coisas. Tudo bem. Eu fiz um almoço, mas não fui eu que fiz. Eu pedi para fazer.
Então, a utilidade disso é que se nós passamos para passiva ou para ativa, nós mudamos o foco, nós mudamos a ênfase que nós estamos dando para uma ou outra coisa, tá? Se nós queremos dar o foco no sujeito que agiu ou no sujeito que recebeu a ação, tá? Mais alguma coisa? Não se esqueçam de que quando a gente tem o agente da passiva, nós temos a preposição por. Normalmente é por, tá? Às vezes é de. Por exemplo, se eu disser assim, a ilha estava cercada de selvagens. Que também podia ser cercada por selvagens, mas normalmente é por. Esse por, quando se engraçado, porque minha linha para escrever fica coberta. Quando ela se combina ou se contrai com um artigo por o menino, vai ficar pelo. O que vai acontecer quando eu vou tirar o agente da passiva e passar para a voz ativa? Eu tenho que me lembrar de tirar essa preposição. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse dado a seguinte frase. O marisco será colhido pelo pescador. O que vai acontecer quando eu colocar essa frase na voz ativa? Hã? O que vai Não sei, acontecer? várias coisas vão acontecer. Oi? Várias coisas vão acontecer. Ótimo, várias coisas vão acontecer. Vai, pode dizer o que vai acontecer. O que era o agente da passiva agora virou o... Eu não sei como é o nome. Sujeito. O sujeito. E a outra parte virou um objeto. Não sei como caracterizar ele. A outra parte, que era o sujeito aqui na passiva, vai virar o objeto. Muito bem, Helena. E aquele verbo será colhido, uma locução verbal, que são dois verbos, vai diminuir, vai ficar um verbo só. Então, eu pego o pescador pelo pescador, que era a gente, e vai virar só o pescador. Eu pego será colhido, ó, dois verbos. Na ativa, é um verbo só. Sempre vai diminuir um para passar para ativa, sempre vai aumentar um para passar para passiva. E aquilo que era o agente virou o sujeito, e o que era o sujeito passivo virou o objeto direto. Tá? E cadê o por? Cadê o pelo? Sumiu, ó. Sumiu a palavra por da palavra pelo. Virou só o. Tá? Bom. Outros assuntos. Adjuntos adnominais. Todo mundo se lembra o que é? Ou o que são os adjuntos? Adjuntos adnominais são características do nome. Não se esqueçam. E os adjuntos adverbiais? São as circunstâncias, né? Vou botar tudo aqui. Adnominais, características. Adverbiais, circunstâncias. Bom, eu não vou ficar falando se vocês não têm dúvida. Peguem o Araribá. Eu tive que pegar os 4, aquela lei de Murphy, que o certo era o último. Peguem o Araribá para a gente corrigir e fazer mais os exercícios. Fizeram os exercícios? Página 93, 94.
Exercício 6. O terceiro parágrafo é iniciado pela expressão por isso. A que o pronome isso se refere? Então, vamos lá no terceiro parágrafo. E aí, a gente vai ter que ler o segundo. Lê para nós o segundo parágrafo. Quem já está com o livro na mão? Pedro Santana? B. Bernardo B. Pedro Santana vai ter que pegar. Ó, todo mundo já pega agora. Senão, cada um que eu chamo vai lá pegar. Vai, Bernardo, lê para nós o segundo parágrafo. A advertência é preciosa. Não esquecer que a satisfação conclui, encerra, termina. A satisfação não deixa margem para a continuidade, para o prosseguimento, para a persistência, para o desdobramento. A satisfação acalma, limita, amortece. E aí vem o por isso, ó. Por isso, quando alguém Por diz fiquei satisfeito com você, é assustador. Então eu pergunto, a que se refere o pronome isso? A que ele se refere? Se refere ao segundo parágrafo. Muito bem, se refere ao segundo parágrafo, aos motivos. É como se ele dissesse assim, por esses motivos ali, que eu falei aí em cima, que eu falei antes, se ele estivesse falando, não era em cima, né? Por esses motivos que eu acabei de falar, então se refere ao que tinha sido falado no parágrafo anterior. Tá? Por isso, sempre, e é isso, nesse caso é isso, porque já foi falado no passado. Mesmo que o passado seja a frase anterior, tá, gente? Se fosse uma coisa que vai ser dita depois, aí vai ser por isto. Por exemplo, se eu disser assim, não vou poder vir por isto, 2 pontos. Vai chegar visita, tem que usar máscara, sei lá. 7. Lê para nós, faz favor, Grazi, a pergunta. Grazi? Abriu o microfone? Abriu. O autor passa, então, a fazer uma série de perguntas. Com que objeto ele as apresenta? Com que objetivo ele faz essas perguntas ali? Ó, ele faz um monte de pergunta aqui, ó. O que se quer dizer com isso? Que nada mais de mim se deseja? Qual é o ponto atual? Que o ponto atual é meu limite e, portanto, é minha possibilidade? Que de mim nada mais além se pode esperar? Que está bom como está? Olha esse monte de pergunta que ele faz. Qual é o objetivo? Evelyn, o que tu botaste? Quem é que fez essa? Santana, quem que tu botaste? A 7, Santana. Página 94. Quem é esse cachorrinho pug de óculos? Arthur. Aqui, ó. Ninguém fez essa? Façam agora, então. Ô, prof. Eu fiz. Oi, Bernardo. Eu botei aqui no meu, tipo, com o objetivo de, tipo, questionar alguma coisa. Questionar alguma coisa. Helena? Eu botei que era pra mostrar o que se passava na cabeça dele quando ele ele pergunta aquilo, tipo... É que tá... Eu não lembro muito bem que... Tá saindo o livro aí? Mas eu botei que é pra mostrar o que se passa na cabeça dele. Pergunta. Tá? Questionar, mostrar os questionamentos, o Bernardo falou de questionar, mas também mostrar os questionamentos, levar as pessoas a pensarem, né? Quando a gente está falando com a pessoa e está explicando uma coisa, a gente diz, por que ele fez isso? E nem sempre a gente quer que a pessoa responda, a gente quer que a pessoa pense, tá? Com que objetivo ele teria feito isso e tal.
E aí a gente leva... Prof, isso daí naquelas perguntas. Esqueci como é que se fala. Aquelas perguntas retrógrafas. Retórica. Retórica. O que quer dizer uma pergunta retórica? Pergunta que, tipo, tu já sabe a resposta, ou pergunta que é só para fazer pensar, tipo isso. Só para fazer pensar, tá? Uma pergunta que a pessoa não espera que seja respondida, tá? Quando a pessoa, nesse caso aqui, ou aquelas perguntas assim, vocês estão pensando que eu sou bobo? Não respondam. Tá? É uma pergunta retórica. É isso mesmo, Bernardo, retórica. E o que é retrógrado, que é a palavra que tu te lembraste agora? Eu acho que é tipo pessoa que vive lá no passado, que não essas retrógrado coisas. É uma coisa que volta, né? Oi. Eu vou te falar uma coisa que eu só sei essa palavra por causa que tem numa série que eu vejo que daí o cara fizeram referência a retrógrado. Retrógrado não é uma palavra bonita de chamar alguém, tá? É como a gente estivesse xingando a pessoa de Sim, que essa pessoa, em vez de avançar, ela está retrocedendo. Sim, então, também eles estavam numa briga. Tá vendo? É uma palavra que é um xingamento. E outra palavra que não é tanto xingamento é saudosista. Saudosista é aquela pessoa que só fica dizendo assim, no meu tempo que era bom. Como no meu tempo? Essa pessoa não está viva, o tempo dela é todos os dias. Mas ela fica sempre achando que o passado era melhor que o presente. Todo mundo conhece alguém assim, né? Eu não sou assim. Eu não acho que o passado que era bom. Depende, algumas coisas do passado, claro que a gente tem saudade, mas não quer dizer que o passado inteiro era melhor do que o presente. Tem gente que fica só se lembrando das coisas boas. Fala, Bernardo. Eu não vivi no passado que eu gostaria de viver, mas eu ainda acho que uma parte daquele passado era melhor do que o que tem hoje. Qual seria esse passado? É que tem uns coisas que eu gosto de fazer, aqueles diorama, essas coisas, né? Aqueles revel, aqueles plastimodelismo. Então, hoje em dia é 100 e pouco, é 3.000 reais. Naquela época era 30 pila e vendia na loja da esquina. Entendi. Então, mas isso não quer dizer que a pessoa é saudosista. Ela gostaria que esse fato lá do passado fosse assim agora. Mas não quer dizer que tudo que naquela época, inclusive porque 30 pila há muito tempo era bastante dinheiro, né? Mas eu entendo que também tinha na lojinha e hoje não tem mais. Bom é a gente ir vivendo cada dia, né? Não ficar sempre só... É claro que tem que lembrar das coisas do passado, mas não precisa ficar achando que sempre era melhor. E aí tem a seguinte pergunta, 8. No quarto parágrafo, o autor continua a fazer uma série de questões, mas elas têm um objetivo diferente. Que objetivo seria esse? Agora vamos para o quarto parágrafo, que diz assim: um bom filme não é exatamente aquele que, quando termina, nos deixa satisfeitos. Um bom livro não é aquele que, quando encerramos a leitura, permanece no colo. Uma boa festa não é aquela que queremos que se prolongue. Agora, essas perguntas já têm outro objetivo. Qual é? Agora, ele não quer que a gente pense, ele quer nos mostrar 3... Para que servem essas perguntas? Elas funcionam como se elas fossem... 3 exemplos. Tá? O exemplo de uma festa, de um livro e de um filme, né? De uma festa, de um filme e de um livro. Então, nesse caso, essas perguntas da 8 funcionam como exemplos daquilo que ele disse antes, como se eles nos levassem a nos sentir dentro, ele, né, o autor, nos levasse a nos sentir dentro do assunto, dentro de uma festa, dentro de um livro, porque aí a gente diz, mesmo, uma festa boa é quando a gente sai e ainda diz, eu queria que tivesse ficado mais. Porque se a gente disser, tô louco para ir embora, qual vai ser a lembrança da festa? Tava um saco, queria ir embora. Né? Tem festa que eu digo assim, vou ao banheiro. Aí a pessoa pensa que eu vou ao banheiro, eu digo, não, mas vou ao banheiro lá em casa.
Chega. Chega de festa. 9. Todo mundo completou a 8? Sofia, como é que ficou a 8? Santana? Yuri? Medeiros? Medeiros 2, Isabela e João. Kian? Tô aqui. Fala. Não sei. Tô perdido. Ninguém fez a 8, então, mesmo depois da resposta ter sido dada? Pedro Blom? Eu fiz a 8. Vai. É pra ler? Sim. Eu tinha botado que era pra fazer o leitor se questionar, mas eu acho que não é isso. Essa era mais aquela anterior, né? É pra Fazer dar o um leitor. exemplo. São pra dar Para dar um Eu fiquei exemplo. pensando que seria também para, tipo, desafiar o leitor, ou alguma coisa assim. Desafiar o leitor a se lembrar de situações que ilustram, que exemplificam aquilo que ele falou, a ideia, né? 9. Lê para nós a pergunta, Sofia. Sofia está na sala? Não, né? Acho que não. Agora saiu da reunião. Saiu porque eu tirei. Júlia, Luísa? Que aí quando ela entrar eu posso perguntar. Oi. Júlia, Luísa? Vai. Lê para Oi. nós a pergunta da 9. Ninguém me mandou foto. Tu pediste? Pedi. Mas já faz dias que eu mandei essa tarefa, né? Lê para nós, Yuri, a 9. Daniel? Oi. Vai, lê o exercício 9. No quinto parágrafo, o autor afirma com a vida de cada um. Com a vida de cada um e de cada um também tem que ser assim. A que advérbio assim se refere? Isso. A que ele se refere? A vida de cada um e de cada uma também tem de ser assim. Assim como. A que ele se refere? Tipo, Fabiola? querendo sempre mais. Querendo, insatisfeito, querendo sempre mais. Assim como ele tinha falado antes. Aqui uma resposta possível é dizer, assim como ele tinha falado nos questionamentos e nos exemplos, que é essa insatisfação, que é isso que a Helena falou, de querer sempre mais. Tá? Chegou no nosso tempo, né? É 11h05 ou é 11h10? Que termina. 11h05. Tá. Pessoal, infelizmente ninguém tinha dúvida, ou que quer dizer, ou que não tinham estudado, daí é infelizmente, ou que estudaram, já entenderam tudo, vão tirar excelente na prova segunda. Né? Para quem vai fazer a prova, bons estudos até lá. Para quem não vai fazer a prova, bom descanso, leia um livro livre, veja um filme, uma série. Oi. Acredita ali que eu tava lendo aquele Agatha Christie, né? É. Daí o meu pai, ele comprou meio que de um brechó, né?